que podem me seduzir. Então é melhor evitar. É melhor evitar. Não? E isto é uma dessas coisas. Em tudo, ser senhor de si. Em tudo, ser senhor de si não é ser Deus, como diz a autoajuda, que eu possa criar tudo, mas é entender que estratégia é uma decisão pessoal, racional, que decidida vai ter que contrapor a estratégia dos outros e ao aleatório. Citando Sartre, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que aconteceu comigo. Talvez eu tenha outros limites, mas o que eu fiz com o que aconteceu comigo? Eu tenho habilidades e outras limitações. Eu tenho talentos e outros problemas de limites. Como eu trabalho com isso? Volto à imagem da Carlyle. A ideia de que os gregos diziam a ave de Minerva só alça voo ao entardecer, ou seja, a sabedoria só se revela no fim da vida, é absolutamente verdadeira. Não existe adolescente sábio. Tem os não loucos, mas não existe adolescente sábio. Não existe alguém de 12 anos tomado de sabedoria pessoal. É verdade que a ave de Minerva, a coruja, símbolo da sabedoria, só pode voar ao entardecer. Mas para ela voar, ela tem que ter asas treinadas para isso. Eu não devo esperar o entardecer para tomar uma decisão sábia. Quando uma colega de 32 anos me disse que começou a frequentar o geriatra, porque agora os geriatras atendem na casa dos 30, just in case, ela estava tomando uma decisão sábia para chegar lá, e não ir ao geriatra na fase do desmanche. Ou seja, não ir ao geriatra já no período do desmanche. Começar antes a rebobinar aqui, botar um Durepox ali, que é para não ir quando você estiver fundindo o motor. É uma decisão sábia. Nós temos que mudar essa opinião. Eu fui de uma geração que se expunha ao sol 12 horas por dia. O sol, quanto mais, melhor. Ia-se para a praia às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, exposto ao sol e usava raíto de sol. Exatamente. Tem mais gente com mais de 18 aqui na plateia, né? Vejam, isso mudou. A gente sabe hoje que o sol não é tão simpático o tempo todo. Isso mudou. Né? Eu vou ter que trabalhar, mas eu já me expus em excesso ao sol. Eu já me expus. São coisas geracionais. Equilíbrio e contradição. O corpo funciona melhor na juventude. Ele é um carro mais potente com um motorista não sábio, que é a cabeça mais jovem. E na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor. É difícil equilibrar isso. É muito difícil. Não? É uma batalha perdida, mas é uma batalha interessante. A essa batalha geralmente chamamos vida. E novamente a imagem que pela terceira vez eu mostro da escultora Carlyle americana é isso. A cada lapidada, eu estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte. Tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Uma vez meu secretário comentou isso, que ele adorava as festas de Natal na minha casa. A maneira como eu preparava, começa mais ou menos por agosto a preparação do Natal na minha família, e que vai ser tocado, que vai ser comido. Comecei a dizer, como eu queria que fosse assim lá em casa. E eu perguntei, como você acha que acontece na minha casa? A gente abre a canastra da Emília e surge. Acontece na minha casa porque a partir de agosto nós começamos a pensar nisso. E tornamos o Natal, quando pudemos, muito inesquecível para todo mundo. Mas porque a gente dedica tempo e atividade. A leitura mágica vai sendo, nossa, que legal. Como é legal na sua casa que ocorra isso. Essa é a leitura fantasiosa. Tudo. Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato. Aquilo que é absolutamente fruto de esforço. E aí eu volto para encerrar a mesma questão que eu fiz a primeira pergunta hoje, os 50 anos da profissão fundamental que os senhores exercem ou vão exercer em breve. Uma pergunta administrativa. O que eu quero fazer com a empresa chamada vida,
nos próximos 10 anos? Quando eu conseguir responder a isso, serei um bom administrador e provavelmente uma pessoa mais integrada, mais total a este respeito. A isso eu chamo estratégia. Mais uma vez, parabéns aos senhores pelo dia de hoje e muito obrigado pelo convite de estar presente nessa ocasião tão especial desse Jubileu de Ouro. Muito obrigado. 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 Obrigado, Wagner. Obrigado. Nosso parabéns e nosso muito obrigado, desde já, professor Leandro Carnal. E as perguntas são várias, vamos aqui escolher algumas para repassar para o Leandro responder. Pergunta de Alice Araújo, ela não diz de onde, Rio de Janeiro, pelo prefixo aqui do telefone. Como eu posso fazer para sair da zona de conforto sem causar uma mudança brusca numa organização? Bem, a pergunta seria como eu posso fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Sair da zona de conforto é provocar uma mudança brusca. O problema não está em mudança, está no brusca. Na verdade, a diferença entre remédio e veneno é a dose, como diz o fundador da homeopatia, Dr. Hahnemann. Por vezes, uma mudança intensa e imediata, ela provoca tantas reações que você é obrigado a retroceder. Eu recomendaria como estratégia, que talvez seja intuitiva na pessoa que pergunta, a grande estratégia de implementação de medidas que as mulheres têm. Fazer tudo do jeito que querem, fazendo crer que a decisão é dos homens. Essa é uma das grandes estratégias femininas. As mulheres fazem absolutamente o que querem e sempre dizendo, você que manda, amor. E esta estratégia funciona também em empresa. Eu implemento tudo o que eu quero dizendo ao proprietário que excelente ideia que você teve, né? Não é fácil fazer isso, mas é preciso ter prudência em toda mudança. E toda mudança precisa ser avaliada sistematicamente. Lembrando que a tendência à reação da mudança brusca é o sistema voltar ao que era rapidamente. É o que Lenin chamou num texto que hoje tem vários sentidos, chama teoria da curvatura da vara. Para entortar uma vara curva, eu tenho que entortá-la para o outro lado. Ou seja, quando eu faço essa mudança que a Revolução Francesa fez, muda até o nome do calendário. A questão é que daqui a pouquinho se volta ao calendário. Rapidez na implantação de medidas corresponde à rapidez na desestruturação também disso. É muito difícil, é preciso sistematicamente ir mudando. E oferecendo às pessoas links para que elas se identifiquem com os novos sistemas e para que elas sejam úteis nesses novos sistemas também. Uma pergunta de Ednei da Silva, da Faculdade Uniron, em Porto Velho. Como seria o Brasil se desde o seu descobrimento fosse governado por um administrador de fato? Eu tenho dificuldade com as partículas condicionantes, com o futuro do pretérito, o que seria, ou com qualquer futuro, já que o historiador é um profissional do passado. Quem seria eu se eu tivesse casado com outra pessoa? É uma pergunta que vocês já devem ter se feito a partir de 12 horas de casados, né? O que seria se fosse outra pessoa? Não sei responder. Talvez tivéssemos outro tipo de problema. Vejam, por exemplo, um exemplo então concreto histórico. Faz quase 30 anos que a China é administrada por engenheiros. São quase 30 anos seguidos que os presidentes chineses são engenheiros hidráulicos, químicos e civis. A China tem uma objetividade administrativa muito maior do que o Brasil. E, ao mesmo tempo, ela passa por cima da questão da resistência humana e individual com uma violência total. Quando se fez a usina das Três Gargantas, maior hidrelétrica do mundo, os chineses anunciaram aos milhões de camponeses da região, a água vai subir, é bom sair. Aqui a gente levaria a discussão do valor justo, prévia indenização, o valor venal da terra. O chinês anuncia, ou sai, ou vai ficar figurando no filme Procurando Nemo. Ou seja, vai subir a água, vai subir e pronto. Então, eu não sei se o Brasil teria sido melhor. Eu desconfio de paraísos identificados a uma solução. O que seria o Brasil, governado por administradores,
Administrador não é igual e nem sinônimo nem de ética nem de eficiência. Se fosse, né, tirando os aqui presentes, se fosse, seria muito bom. Advogado, engenheiro, historiador e filósofo não é sinônimo nem de pensamento, nem de senso crítico, nem de liberdade. Bom, então eu não sei. Sei que quando um filósofo, Platão, que dizia que o mundo devia ser governado por filósofos, foi até a Magna Grécia, sul da Itália, e tentou implantar isso junto ao tirano Dionísio, foi um desastre absoluto. Eu sei que nem sempre o que eu planejo é aquilo que sai. Mas acho que faz, e foi dito aqui no início, faz falta uma objetividade muito grande. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Parece isso de uma objetividade absoluta, né? Eu posso cortar pelo menos uns 30 ministérios. Eu posso tornar mais exequível. Eu posso fazer isso. Isso é uma questão básica. Uma dona de casa e um grande administrador sabem. Orçamentos deficitários têm um custo. Tem um custo enorme. Agora, de novo, o meu problema nunca foi com os governos, mas é o fato de que esses governos são eleitos. Ou seja, não estão lá por golpe de Estado. Então, este é o meu problema. Governantes podem cair, mas quem elegeu aqueles continua com o direito. Então, para mim, a solução não está na política, mas na educação. A solução está na base, na educação. Então, o resto é discussão lá na ponta. Vamos a uma pergunta aqui do auditório. Identifique-se, por favor. Microfone. Professor Leandro. Eu acho. Parabéns pela... Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, sim. Bom, professor Leandro, mais uma vez aí uma palestra que eu tenho a oportunidade de participar. Parabéns ao Conselho pela escolha. A pergunta objetiva é a seguinte: o senhor é um historiador renomado, analisa quebras de paradigma.